Olá, pessoal, tudo bem? Professora Dani Duarte. Nós vamos seguir com o nosso conteúdo de legislação, ok? E hoje nós vamos falar sobre a Lei 11.892, de 2008, que é a que cria, né, os institutos federais. Então, ela institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando, né, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências, ok? Como eu havia falado antes, ela tem 10 páginas, mas tem da oitava para a décima, tem a lista, né, das instituições e também tem uma listinha aqui, né, entre a primeira página e a oitava, tá? Então, logo no capítulo 1, a gente tem as instituições, né, que formam né, que constituem essa Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica vinculada ao MEC, que são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os Institutos Federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso, acho que é Sucô, da Fonseca, né, CEPET Rio de Janeiro e de Minas Gerais, CEPET Minas, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Então, a partir de 2012, né, foram consideradas também essas escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Então, às vezes, tem gente que acha estranho, né, quando alguém fala assim, por exemplo, Colégio Pedro II, né, que faz parte dessa rede federal. Eu lembro que, não sei se Élica, professora no Pedro II, mas eu lembro que agora eu esqueci o nome dele. Um deputado. Poxa, por um instante eu esqueci o nome dele, que era professor também no Pedro II. Então, dessas instituições mencionadas aqui, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica, né, CEPET Rio e CEPET Minas, e o Colégio Pedro II, possuem natureza jurídica de autarquia, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. É importante, sempre que aparecer assim, esse negócio de inciso, né? Um, dois, três, cinco, faça uma associação com o que vem antes aqui, tá bom? Boa noite, Amandinha. Então, sempre que aparecer assim, ó, os incisos, veja se é algo importante, porque nesse caso aqui é muito importante. Então, em vez de citar de novo o nome das instituições, simplesmente coloca os incisos aqui, ok? Ah, para facilitar, lógico, né? Isso aqui é importante, tá? Como as escolas técnicas são vinculadas às universidades federais, essas escolas, né, mencionadas aqui no inciso quarto, então ela não entra aqui, tá? Isso é importante. Good evening. É um documento levezinho. Então, assim, tem umas coisas aqui, por exemplo, muita mais lá para frente, muita coisa riscada. Boa noite, Kelinha. Kelis. É, Aí eu só falei dessa parte inicial sobre as instituições, ok? Que fazem parte dessa rede. Que às vezes assim, a pessoa pode achar, sempre vai ter esse nome, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né? Nem sempre. Às vezes pode ser o Colégio Pedro II, que faz parte dessa rede, mas não tem esse nome, tá? Os Cefetes, eles, no geral, né, eles se transformaram em IFs, mas, no caso, por exemplo, Cefet Rio, né, e Cefet Minas, continua como Centro Federal de Educação Tecnológica, né? Às vezes pode ser uma universidade tecnológica, como tem aqui do Paraná, tá? Então, nem sempre vai ter esse nomezinho IFE aí, mas faz parte da rede. É o tipo de coisa que não vai ser cobrado também, né? Assim, isso aqui sim, isso aqui pode ser cobrado, tá? Eu amo quando eu clico nos trem que não é para clicar, gente.
O que pode ser cobrado é essa visão geral, né? Quem é que faz parte dessa rede federal de educação profissional? Esses 5 incisos aqui, tá? Então, isso é importante. E quando chegar nesse parágrafo único, observar que as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, elas não possuem natureza jurídica de autarquia, tá? Então, só são esse 1, 2, 3 e 5 aqui. Os institutos federais, isso aqui é importante porque é a definição do que são os institutos federais, tá? Então, no artigo 2º, nós temos: os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas nos termos desta lei. Então, outra coisa também que muitas vezes as pessoas não compreendem dos institutos federais é que eles são verticalizados, então eles vão, né, desde ali a formação do médio, né, da educação e do ensino médio, até pós-graduação. Todos os lugares vão ter as mesmas coisas? Óbvio que não, porque vão ser consideradas as peculiaridades locais, regionais, tá? Então, também característica do Instituto Federal é sempre oferecer aquilo que aquela comunidade ali, aquele lugar onde ele está inserido precisa mais, tá? Então, isso é importante. E diferentes modalidades de ensino também, focar nisso. Então, os institutos federais, né, para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, a avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, são equiparados às universidades federais, tá? Então, né, vai ter quando você pensar no Instituto Federal, você vai pensar também na mesma visão que você tem da Universidade Federal em relação a essas disposições, tá? Dos cursos de educação superior. No âmbito de sua atuação, os IFES exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. Tem alguns textos que você olha assim, velho, isso aqui é um texto fraco, né, para cair uma questão. Mas vai que cai, né? Então, como não é um documento longo, é um documento que vocês vão ver aqui, tem uma parte muito riscadinha, tem anexo. No meio do texto, também no corpo do texto, vai ter aqui a lista também, né? Antes do anexo, tem uma lista também dos institutos. Então, quando você pega e olha bem, você vê que tem essa parte inicialzinha, aí vai ter as características e finalidades, os objetivos, entendeu? Então, não tem muitíssima coisa, não, tá? É um documento que é certeiro para cair até hoje. Toda prova que eu vejo de IFES, lógico que eu não tenho uma super experiência com IFES, mas toda prova que eu vejo com IFE, sempre vai ter uma questão, pelo menos aqui, né, dessa criação dos institutos, tá? Terão autonomia para criar e instituir cursos, tem umas questões aqui, mesmo que é só para retificar, né, só para deixar ainda mais evidente quais são as características, finalidades do Instituto Federal, porque se são equiparadas às universidades federais, né, se possuem natureza jurídica de autarquia, tem, né, autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, lógico que elas têm autonomia também para criar e extinguir cursos, né, também para registrar diplomas, então isso aí é só o a mais, tá? Só para mostrar, ó, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Essa universidade, que eu esqueci o nome, Tecnológica Federal do Paraná, acho que é isso. Ela configura-se como universidade especializada, né, nos termos do parágrafo único dessa lei aqui da LDB, regendo-se pelos princípios, finalidades e objetivos constantes nessa lei aqui de 2005. Essa eu não olhei. Eu gosto também aquele esquema do imprimir, que eu ainda vou imprimir, né? Que a gente pode dar uma puxadinha às vezes, não importa tanto isso aqui. O mais importante é saber, no geral,
a LDB, porque é a lei que é a base, né? E também cai no concurso. E a gente vai ver aqui que depois a do regime jurídico também vai ser citada. E é muito provável que o regime jurídico caia. Eu estava até acreditando que talvez não caísse, mas eu acho que vai cair. Aí, então, já são os documentos um pouquinho mais longos. As escolas técnicas vinculadas às universidades federais, que são aquelas que não têm a autarquia, como as outras têm, que não têm a autonomia jurídica de autarquia, né? São estabelecimentos de ensino pertencentes à estrutura organizacional das universidades federais, e por isso que não tem essa autonomia, né? Dedicando-se principalmente à oferta de formação profissional técnica de nível médio em suas respectivas áreas de atuação. Então, ter cuidado, porque, como a gente já percebeu, a banca gosta de colocar um não onde não tem, ou tirar um não, né? Mexer com advérbio, mexer com números. Então, você tem principalmente aqui é possível que, primeiro, o próprio pressupoamente, que não é um termo muito utilizado, geralmente a gente usa principalmente, ele já é, né? Ele já, a pessoa pode botar o olho assim, quase, será que é isso mesmo? Mas aí circulem, tá? O Colégio Pedro II, que como eu falei, né, também faz parte dessa rede, é a Instituição Federal de Ensino Pluricurricular e Multicampo, vinculada ao MEC, especializada na oferta de educação básica e de licenciaturas, tá? Então, tem algumas coisas aqui também que vão meio que se repetir, como eu falei. Aí tem uma parte aqui que vai falar só do Colégio Pedro II, tá? Então, já tem essa informação aqui, já é mais do que suficiente. Aí, né, também é reforçado isso aqui, que ele é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de regulação, avaliação, supervisão das instituições e dos cursos de educação profissional superior. Eu fiz alguns grifos aqui, né? No geral, não está grifando tudo, não. Mas, como eu falei, não é um documento longo. Então, no capítulo 2, já na seção 1, né, dessa parte da criação dos institutos federais, a gente tem a lista que eu falei, né, que tem antes do anexo, tem essa lista, tá? E aí essa lista ela vai mostrar, por exemplo, que a Escola Técnica Federal do Acre se tornou Instituto Federal do Acre, tá? Que o Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da Escola, né, Agrotécnica Federal de Satuba virou o Instituto Federal de Alagoas, ok? Aí eu vou pegar aqui, pular para o IFBA baiano, né? Que o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia, Cefet, que eu, né, eu fiz era um ano e meio, mas não terminei o curso, um ano de informática subsequente lá. O subsequente é aquele, né? Você já terminou o ensino médio, aí você faz só o técnico. E aí era Cefet, né? Tinha blusinha azul e tudo. Então, o Instituto da Bahia, Federal da Bahia é o antigo Cefet, e o Instituto Federal Baiano, ele é uma integração das escolas agrotécnicas federais de Catu, de Guanabi, de Santa Inês e de Senhor do Bonfim. E aí as outras que forem surgindo já vai ser, né, já vão nascer como Instituto Federal, tá? Geralmente, pelo menos eu vejo que é bem isso. Então, aqui eu não vou ficar lendo todos, eu quis falar do Instituto Federal da Bahia, do Federal, né, Instituto Federal Baiano, para vocês terem uma noção. E também no próprio site tem tudo lá, tá? Pelo que eu estava olhando aqui, aí lógico que tem essa lista enorme, mas pelo que eu estava olhando aqui, no portal do MEC, aqui em 2019, eram, ô gente, tá mais fácil ali, eu tava com a quantidade aqui. Em 2019, a rede federal, né, era composta por 32 institutos federais, dois centros federais de educação tecnológica, Cefet, que aí são aqueles dois, né, Cefet Rio, Cefet Minas, e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Tá? Agora, o seguinte, aí considerando, né, os respectivos campi, tem-se ao todo, pelo menos em 2019, 661 unidades distribuídas entre as 27 unidades federais do país.
Inclusive, tinha até uma informação aqui, que aí hoje são 679, né, de acordo com o Instituto Federal de São Paulo, 679 institutos federais, e eu não compartilhei aqui, não, mas só estou olhando aqui, Googlemente, tá? E 422 foram criados nos primeiros mandatos de Lula e de Dilma Rousseff. E provavelmente as outras também que foram criadas já estavam no planejamento, porque tem isso também, né? A, Aí as localidades estão no anexo 1, tá? Das localidades das reitorias desses institutos federais. E a unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou integrada em IF passa de automática, né, de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, a condição de campus da nova instituição. Então, não há necessidade de formalidade. No anexo 2, a gente tem a relação de escolas técnicas que são vinculadas a universidades federais, e no anexo 3 as escolas técnicas vinculadas às universidades federais não mencionadas na composição dos institutos federais, tá? A relação dos campi, integrarão. Aí aqui está essa coisa, o futuro e tal, porque é 2008, tá? Será estabelecida, né, pelo MEC, e isso aqui também é importante, tá? Que os institutos federais poderão conceder bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos de empresas a serem regulamentadas por órgão técnico competente do MEC. É uma redação de 2013. Eu acho que a última alteração feita aqui foi de 2013 só. Aí, essa parte aqui traz as finalidades e características dos institutos federais, bem que a primeira parte é toda sobre a criação em si, né? Quais são o que é um instituto federal, não é? Quais são ali, as instituições que compõem essa rede, né, de educação profissional, e tecnológica, e a lista também desses institutos, tá? Aí agora vem as finalidades e características e depois vem objetivos. Então, isso aqui é importante, são 9, se eu não estou enganado, são 9, tá? 9 finalidades e características, então, assim, passível de cair em questão, tá? Eu até já olhei as questões ali que eu vou colocar no. Mas eu olhei de forma muito superficial. Mas, na hora que a gente for corrigir também as questões, a gente volta no documento, mas muito provavelmente finalidades, características, objetivos, né? É o que é mais passível de cair. Então, ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, né, como eu falei, não mas é Instituto Federal, mas vai focar, né, nesse desenvolvimento também local e regional. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, tá? Verticalização é uma palavra muito importante, e integração também. Otimizando a infraestrutura física, os quadros pessoal e os recursos de gestão. Porque, de fato, a criação do Instituto Federal é uma coisa muito inteligente, né? Porque você está ali, você tem um ensino médio integrado, lógico que tem que ser uma coisa sempre muito articulada, muito estudada, né? Porque você tem ali o médio integrado, aí você tem o técnico que é subsequente, aí muitas vezes aí você tem a educação, né, de jovens e adultos, aí tem a educação superior, inclusive acontece muito, né, de tipo o pessoal passar pelo ensino médio e depois seguir, né, seguir para os cursos do superior. Eu já tive muito aluno que foi meu aluno lá no ensino médio e depois ainda foi no superior, tá? É, e aí é uma coisa muito inteligente, porque você vai ter um quadro de pessoal. Então, eu, por exemplo, atuava.
no ensino médio integrado, no subsequente, no EJA, no ProEJA, em tudo, na educação superior, entendeu? Então, isso é positivo. Agora, todo professor vai atuar em tudo? Não. Porque, às vezes, a depender ali da área, aquela pessoa só vai atuar no nível superior. E por opção, ou até por necessidade também, a gente vai ver aqui, mas eu já vou adiantar, 50% do 50% ali do alunado, né, deixa eu ver se tem a ver só com o curso ou com os alunos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, das vagas, isso. Então, no mínimo de 50% das vagas do Instituto Federal tem que ser para atender o médio integrado. Então, isso eu acho muito legal, porque o ensino médio é importantíssimo, entendeu? Não tem essa de, vamos focar só na pós-graduação, só na graduação. Então, o Instituto Federal, ele mantém, né, ele busca manter ali a qualidade em todos os níveis, né, e modalidades. Outra questão, sim, aí tem pessoas, por exemplo, que, por conta, inclusive, dessa demanda do ensino médio, que só atuam no médio. Entendeu? Nem no subsequente técnico, né, atua no médio. Geralmente é professor de português, de matemática, né, que tem uma carga horária mais alta. É, aqui, promover a integração e verticalização, já falei, orientar a sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Percebeu que essa questão de desenvolvimento socioeconômico é bem forte, tá? Porque né, tudo que o Instituto Federal vai fazer, ele vai buscar, né, atender aquelas necessidades ali locais, regionais, né, aliadas, lógico, também às nacionais, tá? Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular. Isso que também vai aparecer, né, também em mais, eu acho que no Estatuto, por exemplo, né, vai aparecer também, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico voltado à investigação empírica, qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta de ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino, desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica, que eu falei muito aqui sobre a questão, né, dos cursos, mais ou menos, né, que tem do médio integrado, médio, que tem do subsequente, perdão, mas também por ser equiparado, né, às universidades federais, e é isso que é muito legal, porque o Instituto Federal ele é muito complexo, né? Ele tem muitos programas de extensão interessantes, né? Que, inclusive, os alunos ali do ensino médio, né, dos quais os alunos do ensino médio podem participar, a comunidade externa, tá? Como a universidade, né? Então, essa parte ensino, pesquisa e extensão é forte. Aqui fala muito dessa questão de divulgação científica, né, de qualificação, não usa a palavra pesquisa muito assim, mas fala da investigação empírica, né, o tempo todo. Então, a pesquisa está, não só não usou essa palavra, mas a pesquisa está aqui também. Realizar e estimular a pesquisa, perdão, acabei de falar, a pesquisa aplicada à produção cultural, porque não fala o tempo todo, que às vezes quando está tratando de universidade, é o tempo todo falando de pesquisa, né? Acabei de falar, esqueci que tem pesquisa aqui. Produção cultural, empreendedorismo, cooperativismo e desenvolvimento científico e tecnológico. Estava achando estranho que não tinha visto a palavra pesquisa de novo ainda. Promover a produção, desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. Tem muito projeto também nesse sentido. Tem um. Aí eu esqueço, às vezes, o nome das coisas, mas
Tem uns projetos lá de lixo orgânico, bem interessantes. Pelo menos no IF daqui, né? Dos objetivos dos institutos federais. Então, a gente falou de finalidades e características. Eu achei legal o texto também, porque o texto retoma isso, né? Observadas as finalidades e as características, né? São objetivos dos institutos federais. Tem que ter cuidado, eu acho difícil a banca fazer isso, mas eu vi a IDECAM fazer isso na prova de 2019. Pegar uma coisa, acho que foi a IDECAM mesmo, pegar, por exemplo, uma coisa que às vezes é princípio e botar como objetivo. Pegar o objetivo e botar como princípio. Então, na sua cabeça, você fala assim, velho, eu li isso aqui, tá lá. Só que não tá no lugar correto, tá? Então, tenha cuidado, porque às vezes as características e finalidades podem meio que, né, serem colocadas aí para confundir com os objetivos. Uma coisa que pode ajudar é, uma coisa é imprimir também, né? Mas assim, eu acho que o que pode ajudar mais é isso, tá? Mas essa questão do objetivo a gente vê que é uma coisa que está menorzinho também, né? Então, ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente, não é obrigatoriamente. Então, a banca pode chegar e falar: não, vou pegar isso aqui, porque eu mudo esse advérbio aqui, está tudo certo. Na forma de cursos integrados, tá? Para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atuação de profissionais em todos os níveis de escolaridade nas áreas de educação profissional e tecnológica, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade, desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho, ó, o mundo do trabalho, LDB, está aqui também, nos segmentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Conhecimentos científicos e tecnológicos, educação profissional e tecnológica são palavras-chave o tempo todo, tá? Estimular e apoiar os processos educativos que levam à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão, também é uma coisa que sempre está presente nessas leis, principalmente a LDB, né? Na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional, ok? E ministrar em níveis de educação superior. Aí tem aqui os tipos de curso superior de tecnologia, né, visando a formação de profissionais para diferentes setores da economia, curso de licenciatura, como assim tem curso de licenciatura no IF? O IFBA, por exemplo, tem licenciatura em Química, bem como programas especiais de formação pedagógica com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática para a educação profissional. Sobre isso que eu falei aqui agora, né? O IFBA tem licenciatura em Química. Gente, todo concurso que vocês forem tentar, para a universidade, para Instituto Federal, principalmente, entre no site dessas instituições, sabe? Observem direitinho, né, como é que funciona, quais cursos tem. Ah, eu vou tentar para o curso X, ou então assim, eu vou para o IFE e é língua portuguesa, né? É engenharia de alimentos, ou alimentos, é matemática, é física, é inglês. Então, veja como é que é o funcionamento, veja o projeto, tá, de curso. Porque, lógico que, mas primeiro eu vou fazer a prova, né? A prova objetiva, a prova discursiva, mas você já vai se familiarizando com a instituição, tá? E conhecendo melhor. Então, isso ajuda, inclusive, a você aprender mais sobre a instituição, até para fazer uma prova de legislação, tá? Cursos de bacharelado em engenharia, visando a formação de profissionais para diferentes setores da economia e do conhecimento. Cursos de pós-graduação lato sensu, né, de aperfeiçoamento e especialização, visando a formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento e, por fim, a pós-graduação em estricto... Aí no lugar, gente.
stricto sensu, né, que é mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica, tá? É, lembrando que isso aqui, esses seis incisos aqui são dos objetivos, tá bom? Seis dos objetivos, e tem nove das características e finalidades. Esse aqui eu marquei mais de uma vez, porque isso aqui é muito importante e pode meio que soar estranho. A pessoa pode achar, não, velho, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não está na lei. E tá sim, tá? Então, no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir um mínimo de 50% de suas vagas para atender os objetivos definidos no inciso 1. Qual é o inciso 1? É esse que fala do ensino médio integrado, tá? Então, ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma dos cursos integrados, mas, além disso, né, também, lógico, para o público da educação de jovens e adultos, tá? Então, é muito importante esse artigo 8º aqui, muito, porque, primeiro, uma informação que é a base do que o Instituto Federal é, e ainda tem número. Então, o banco, olha, 50%. Pode falar, por exemplo, deverá garantir um máximo de 50%. Ó, só aqui já mata a sua questão, entendeu? Já complica a sua vida, só de trocar aqui mínimo para máximo, tá? Ou mesmo que votação deverá garantir 50%. Não é só 50%, é um mínimo de 50%. Pode passar isso aí, né? É um mínimo de 50%, tá? Então, isso é importantíssimo. E, no mínimo, 20% de suas vagas para atender o previsto na linha B do inciso sexto. Aí a gente volta aqui no inciso sexto, que é a linha B, que são os cursos de licenciatura. Então, quando eu vi, por exemplo, rapaz, licenciatura em Química, né, no IFBA daqui, eu achei bem interessante, porque realmente é uma coisa, né, na UESB, tem tudo menos Química, né, hoje, tudo. Tem até filosofia, mas não tem Química. Então, de acordo com a necessidade, né, a necessidade local, regional, porque, inclusive, eu nem sei qual é outra instituição aqui perto que tenha Química, perto que eu falo assim, né? Tipo, um raio de Jiquié, Brumado, eu nem sei dizer. Mas, então, tem que se tocar nisso aqui, tá? 50% no mínimo, para o profissionalizante médio, que pode, né, prioritariamente o integrado, mas que pode atender também, né, os jovens e adultos, e no mínimo 20% para a licenciatura, tá? No ensino superior. É interessante e necessário, na verdade, não é só interessante. Como eu falei logo no iniciozinho, que eu estava aqui alone by myself, sozinha, bem sola, mas eu falei o seguinte: aqui tem inciso primeiro, caput do artigo 7º, aí aqui depois vem a linha B do inciso 6º. O que é isso aqui? Então, imprima o documento e aí puxa aqui, ó, esse negócio de 50% aqui é isso, isso e isso, é o ensino médio, né, profissionalizante, prioritariamente integrado, tal, tal, tal. O que é essa linha B do inciso 6º aqui? Está falando de curso de licenciatura no nível superior. Então, escreva o que é, tá? Para você não ficar perdido. E aí você vai olhar assim, porque às vezes, gente, às vezes tem umas coisas que tem assim, inciso, né? Ah, porque o artigo não sei o quê. E não é tão importante, tá? Não importante em termos da lei, mas importante em termos do concurso, porque o povo geralmente não bota isso na questão. Mas isso aqui é uma coisa que pode cair, tá? E eles não vão botar esse inciso primeiro, não sei o quê, eles vão botar uma coisa mesmo, né, explícita. O cumprimento dos percentuais, né, deverá observar o conceito de aluno equivalente, eu acho também isso aqui muito solto para ser cobrado, e nas regiões em que as demandas sociais, né, pela formação nível superior forem necessárias, aí o Conselho Superior
poderá, com anuência do MEC, autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino, tá? Então, isso aí é uma coisa possível também. Tem que ter cuidado, porque vai que, né? Pense que isso aqui não tem nada a ver, mas está no parágrafo segundo, tá? Na estrutura organizacional dos institutos federais, é, a gente vai ter algumas coisinhas mais assim, em termos de organização, lógico, já está falando, né? Dos órgãos superiores, que são o colégio de dirigentes e o conselho superior, tá? Quem é que é o presidente, né? Quem pode tentar ser reitor, reitora. Hoje mesmo o IFBA tem uma reitora, né? Que, na verdade, vai ter eleição agora, ter eleição de novo. Uma coisa que eu achei estranha é que na universidade estadual, eu acho que isso está. Eu acho que, eu não lembro, mas eu não sei se está no regime jurídico também. Está em alguma lei dessas aí. Aí tem que ler de novo, né? Como professor substituta no Instituto Federal, eu não posso votar. Engraçado, né? Já na UNEB eu posso. É uma coisa que me chama a atenção. Então, cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais, benefícios aos servidores. Então, a administração, né, tem como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências, tanto do Colégio de Dirigentes quanto do Conselho Superior, serão exercidas, na verdade, são exercidas pelo reitor do Instituto Federal, tá? O colégio de dirigentes de caráter consultivo é composto pelo reitor, pró-reitores e diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Então, eu ia antecipar aqui o diretor-geral, mas eu falo aqui embaixo. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, esse tipo de coisinha assim, né? Esses apostozinhos são interessantes para também focar, tá? Porque vai que a banca muda isso aqui. Será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, MEC, Conselho de Dirigentes do IFE, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. É uma partezinha mais chatinha para cair, né? Pode cair. Então, a gente vai ver mais agora nas questões, inclusive esses documentos de IFE, toda prova de IFE eles cobram, então é um negócio melhor para fazer simulado. E também, assim, não tem muitas atualizações, né? Você vê que tem uma mudança ali de 2012, redação de 2012, 2013, não tem muita atualização. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. Então, o IFBA tem um estatuto próprio, o IFBaiano tem um estatuto próprio, tá? Se vai cair ou não esse estatuto, a gente só vai ter certeza quando sair o edital, tá? Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, composta de um reitor e 5 pró-reitores, tá? Esses númerozinhos são importantes. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo, né, com nível superior da carreira dos técnicos administrativos, do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos da educação, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício, tá? A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o IFE, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo MEC. No caso do IFBA e IFBaiano, a reitoria, não. No caso agora eu fiquei em dúvida onde é a reitoria do IFBaiano, mas eu acho que é tudo, a do IFE a reitoria do IFE é em Salvador. Eu acho que a reitoria também depois eu vejo aqui, tá? Ah, inclusive tem na lista também, mas eu fiquei muito focando tem lá na lista.
Não fica muito focando na lista, não, porque tem um monte de coisa. A partir dessa página aqui, começam várias atualizaçõezinhas, tá? Então, aí vai ter muita coisa riscada. Então, tem tipo mais de uma página riscada se você juntar tudo, ok? Então, os retores serão nomeados pelo presidente da República para mandato de 4 anos, permitindo uma recondução após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de um terço para a manifestação do corpo docente, um terço para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e um terço para a manifestação do corpo docente. A gente tem uma eleição, e aí tem tem essa coisa de tipo, ficar três disponíveis e tal. Eu vejo que sempre tem eleição, mas já aconteceu também né, pelo menos esse último governo aí, inclusive teve muita confusão em relação a isso, que simplesmente chegava, né, e nomeava, tá? Aí depois eu vou até. Porque o que vale é o que está aqui na lei. Então, dessa forma aqui que se cobra, tá? Mas depois eu só vou dar mais uma olhadinha, porque isso aqui foi alterado em 2019, entendeu? Então, aí a gente vai dar mais uma olhadinha nisso aqui, tá? Mas, por enquanto, é isso aqui. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em instituição federal, tá? E que atenda também a pelo menos um desses seguintes requisitos. Possuir título de doutor ou estar posicionado nessas classes aqui da carreira do magistério, tá? E sobre essa questão aqui, eu fiquei em dúvida porque eu sei que na época tinha três pessoas que, que não sei se elas tinham sido bem votadas. Tipo assim, elas teve a votação, mas aí o presidente, porque tem essa abertura para isso, né? Mas tem eleição, tá? O mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou antes desse prazo, né? Se tiver uma aposentadoria voluntária ou compulsória, pela renúncia ou pela destituição ou vacância do cargo. Os pró-reitores são nomeados pelo reitor, nos termos da legislação aplicável à nomeação de cargo de direção. Aí vem a riscação. Os campi serão dirigidos por diretores gerais. Eu estava querendo me antecipar antes, mas, né, por exemplo, o campus de Vitória da Conquista tem um diretor geral, tá? O campus Ilhéus, isso também tem um diretor-geral, né? Campus do Baiano de Itapetinga, tem um diretor-geral, tá? E aí tem eleição também da mesma forma. Então, é nomeado pelo reitor, mas tem uma eleição, tá? Para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução, né, após o processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de um terço para a manifestação do corpo docente, um terço para a manifestação dos servidores técnicos e um terço para a manifestação do corpo docente. Isso aqui quer dizer que cada grupo de pessoas, né, tipo, o corpo docente, os servidores técnicos administrativos e o corpo discente tem um terço dos votos, tá? O peso é igual. Lá na UNEB é diferente. Na UNEB é um peso diferente. Poderão candidatar-se para cargo de diretor-geral do campus os servidores ocupantes do cargo efetivo da carreira docente ou cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos, né, do plano de carreira dos cargos, né, técnicos administrativos em educação, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício, né? A mesma coisa lá que acontece com o reitor, mas a questão das situações aqui já é diferente, tá? Preencher os requisitos. É diferente, mas é parecido, porque preencher os requisitos exigidos para a candidatura de reitor e possuir, no mínimo, 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão, ou ter concluído com aproveitamento, né, curso de formação para exercício de cargo ou função de gestão nas instituições de administração pública.
O MEC expedirá normas complementares, né, sobre essas questões e tem esse pedacinho, como eu falei no início, que vai só repetir, né, as informações sobre o Colégio Pedro II, tá? Que ele terá a mesma, né, no caso, ele tem a mesma estrutura e organização dos institutos federais e as unidades escolares que atualmente compõem no caso, em 2008, isso, né? Mas, não, foi de 2012 essa lei, essa inclusão. O Colégio Dom Pedro, o Colégio Pedro II, perdão, e as escolas vinculadas às universidades, é isso, né? Foi a partir de 2012 aqui, tá? Que acabaram sendo integradas à rede federal. Então, em 2012, né? Que naquele momento estavam compondo a estrutura organizacional do Colégio Pedro II, passaram de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, a condição de campo da instituição, né? Isso é importante. Essa informação, inclusive, que não é necessária formalidade para acontecer essa transferência, já foi dita antes também, tá? Então, a criação de novos campos fica condicionada à expedição de autorização específica do MEC, ok? Aí já vem para as exposições gerais e transitórias, que já é quando você está falando, né, para as pessoas, ó, estou indo embora. Então, o diretor-geral de instituição transformada ou integrada em IFE, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso, né, em caráter tempore, com a incumbência de promover, no prazo de 180, máximo de 180 dias, a elaboração e encaminhamento ao MEC da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do IFE, tá? Assegurada a participação aí acadêmica também na construção desses instrumentos. Os diretores gerais das instituições transformadas em campos de Instituto Federal exercerão até o final de seu mandato em caráter pro tempore o cargo de diretor-geral do respectivo campus. Isso aqui, gente, dessa parte das mudanças, tá? Mas, mesmo assim, eu fiz uns grifos aí, porque é importante entender também como é que foi criado, né? Como os institutos federais foram criados, tá? É, Então, o modelo de Instituto Federal, né, tinha que ser considerado nessa criação das novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, observando os parâmetros, as normas, né, definidas pelo MEC, e aí redistribuídos foram esses institutos federais, né, todos os cargos, funções ocupados e vagas pertencentes aos quadros de pessoal, todos os servidores, né, e funcionários foram mantidos em sua lotação atual, a não ser aqueles que foram designados para a administração superior. Essa parte, como eu estou falando, ela não é tão relevante, na verdade, não é relevante para a prova em si, tá? Mas é importante ler. A mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto Federal deverá observar o Instituto da remoção. Ficou estranho esse texto, né? Que, nos termos do artigo 36 da Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico que a gente vai provavelmente ter que estudar também, tá? Mas eu não vou muito, eu tô achando que o edital ficou um pouco preso, então, assim, não só eu, mas aquele professor Júlio Martins também, né, que fala muito sobre os concursos de IFE, ele também está achando assim que, né, que segurou um pouquinho, mas sai, tá? Sai. Agora, ele até fez um vídeo esses dias falando um pouquinho, mas está falando mais de outros que estão mais eminentes para sair do que esse. Então, depois aí a gente provavelmente vai ler o regime jurídico, tá? O patrimônio, né, será, nesse caso, constituído pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, né, que ficam automaticamente transferidos sem reservas ou condições, então, né, era Cefet, né, e aí automaticamente se tornou IFBA, continua aqueles bens e direitos, tá? Os bens e direitos né, que a instituição vier adquirir, também pelas doações alegadas que receber e por incorporações que resultem de serviços por ele realizados, tá?
Então, os bens e direitos do IF serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos. Desse modo, não pode ser alienados, a não ser nos casos e condições permitidos em lei. Os centros federais, aí aqui já é o fim, tá? Os Centros Federais de Educação Tecnológica, Celso Suposta, lá da Fonseca, né, que é o Cefet Rio e o Cefet de Minas Gerais, não inseridos no reordenamento de que trata o artigo 5º dessa lei, permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao MEC, configurando-se como instituições de ensino superior pluricurriculares especializadas na oferta de educação tecnológica dos diferentes níveis e modalidades, mesma coisa do IF, tá? Agora a gente volta lá no artigo 5, e é importante fazer esse movimento, tá? Então, assim, não inseridos no reordenamento de que trata o artigo 5º, falei 5, né? Que é esse reordenamento aqui, tá? Então, você tinha Cefet, daqui da Bahia, aí o Cefet se tornou Instituto Federal da Bahia, tá? Então, tanto Cefet Rio, Cefet Minas continuaram com esse mesmo termo, tá? Mas tem a mesma natureza do Instituto Federal, ok? Ficam criados no âmbito do MEC para a redistribuição às instituições federais de educação profissional e tecnológica e ficam criados no âmbito do MEC também para alocação a instituições federais de educação profissional e tecnológica os seguintes cargos em comissão. Aí vem aqui os cargos de comissão, esses trem aqui, e aí encerra o documento. Aí vem os anexos, tá? Como eu estava falando. Aqui, gente, a reitoria. É tudo Salvador. Eu só fiquei com medo de falar assim, ter total certeza, mas a reitoria do IF Baiano também é Salvador. Tanto que a gente fez concurso lá. Aí, como eu falei, né? O anexo 1 tem as localidades, né? Que constituem as reitorias. O anexo 2, as escolas técnicas vinculadas, né, que passam a integrar os institutos federais, e o anexo 3, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. E acaba o arquivo. Alright? Aí eu vou mandar as questões específicas disso, ok? E só para encerrar aqui, no finalzinho, não tem a ver com isso aqui, não. Mas assim, esse dos documentos do Instituto Federal, além desse aqui, o estatuto, que também, se eu não tenho nada, o estatuto tem uns 12 páginas, mais ou menos, acho que entre 12 e 16. Mas é bem light para ler, e na medida que você vai lendo tudo que é de legislação, né, do Instituto Federal, você vê que as coisas vão se casando. Aí tem informação que foi dada aqui, que é dada lá, né, no regime jurídico, até no plano de carreira, no estatuto vai falar muito, né, também. Então, isso ajuda, tá? Agora, não deixem de imprimir, tá? Aqui mesmo não tem muita informação assim para você falar, poxa, eu tenho que lembrar disso. Em relação às aulas de língua portuguesa, eu dei uma segurada no final de semana, porque eu tenho um material já muito bonzinho, de artigo, de numeral, de adjetivo, de pronome e verbo. Tudo seguindo a mesma linha, que é aliar morfologia com sintaxe para. Não é só assim, falar assim, vamos correr, vamos correr. Não é correr, é andar com segurança. Porque aí você está juntando as coisas e faz mais sentido. Não perde tempo e faz mais sentido, tá? Então, aí o que acontece? O de substantivo, eu estava com material de outra forma, aí eu estou mudando isso aí, mas de qualquer forma eu vou fazer toda a gravação. E aí vocês veem, né? O que é relevante, se às vezes por um pedaço se acelera, não sei. Mas eu acho que vai ser muito útil, porque aí eu junto, né? Morfologia e sintaxe. E o que acontece? Aí tem a análise sintática das orações, né, e as relações entre as orações do período composto. Só que aí você já viu, né, quais são as funções possíveis de um substantivo, quais são as funções possíveis de um numeral, quais são as funções possíveis, né, do artigo, do verbo, tá? De pronome, de tudo. E aí, quando chega em sintaxe, não fica uma coisa tão louca. Alguma consideração? Que olho de folha.
Encerrar a gravação. Tem não, bem. Tá bom. Vou O quê? encerrar a gravação, então. Na verdade, eu já encerrou? Encerrando.